Se você nunca olhou para esse lugar que a gente vai conversar nesse vídeo, você muito provavelmente anda muito cansado. E por que eu estou trazendo isso aí? Porque tem coisas que carregam a nossa energia e tem coisas que drenam a nossa energia. Que energia é essa? A nossa energia vital. E para nossa reflexão de hoje, se você tiver aí com a caneta, papel, eu gostaria que você pegasse a caneta, pegasse papel e desenhasse um círculo. Você desenha um círculo grande, de preferência, e fora desse círculo você vai escrever 8 elementos. Então escreva aí, ou imagina, se você não tiver ainda com papel e caneta na mão, para a gente fazer isso. O primeiro elemento é comportamento dos outros. O segundo, o que pensam sobre mim. O terceiro, crença dos outros. O quarto, opinião dos outros. O quinto, ser amado, aceito e reconhecido. Em seguida você escreve futuro, depois passado e depois imprevistos. A pergunta que você tem que se fazer agora é o seguinte: o que desses 8 elementos fora do círculo está roubando a minha atenção? O que eu me dedico no dia a dia? Esses são, a gente pode dizer que esses são ladrões de energia, esses são também ladrões de vida. Esses elementos, eles roubam a nossa perspectiva e eles também roubam a nossa construção de identidade. Fora do círculo está o que não depende de você. O que não depende... E o que não depende de você, ele demanda muita energia. Entende? É como se você, como exemplo, né? É como se você estivesse construindo um prédio enorme e nem com prédio você trabalhasse, nem construtora você fosse, você não fosse um pedreiro, nem engenheiro, e você trabalha nesse prédio, né? Na construção desse prédio como um cavalo e não ganha nada com isso. E é assim que acontece quando você investe fora do círculo, quando você investe nesses elementos aí fora do círculo, beleza? E em seguida vamos pensar o seguinte: e dentro do círculo, o que a gente tem dentro do círculo, né? Então você anota aí também dentro do círculo para a gente pensar no que ajuda a carregar a nossa energia. Então você já anota aí se você tiver com papel, com caneta, para a gente continuar a nossa conversa. Dentro do círculo você anota, primeiro elemento, meus limites. O segundo, para onde vai a minha atenção. O terceiro é amar. Lembrando que amar é diferente, né, de ser amado. Amar depende de você, ser amado não. Já estou trazendo logo esse primeiro insight. E em seguida você escreve aí o que eu consumo. Depois, meu esforço, como eu reajo. Depois, o que eu falo. E depois, o que eu acredito. Inclusive, essa ideia de crença é muito importante. E dentro do círculo, se você for pensar bem, agora já que você tem esses 2 elementos dentro e fora, dentro do círculo é o que você tem. Dentro do círculo é o que você deve estar focado, porque você só pode medir a sua energia e a sua força com o que você tem dentro do círculo. E é com esses elementos que você tem dentro desse círculo que é o que vai levar você para longe, na realidade. E a pergunta que você pode se fazer é: quantos dos elementos fora do círculo estão hoje impregnados, ditando a sua vida? E a notícia triste para muita gente, inclusive essa notícia foi triste para mim, é que se você tem 2 ou mais elementos fora do círculo ditando a sua vida, existe chances grandes de que você está vivendo uma vida muito lascada.
Quando você foca energia que não depende de você, ou seja, fora do círculo, você não só perde energia, mas você também acaba evitando de usar a energia para alguma coisa que seria extremamente benéfica para a sua vida. Esse é um ponto muito negativo de viver fora do círculo. E por que isso? Porque você tem uma energia infinita. Nós, na nossa vida, a gente tem uma energia finita. A gente não tem uma energia infinita de vida. Mas assim, eu já trago aqui a nossa conversa, ela precisa partir da seguinte premissa. É que você veio da energia infinita, mas você não tem energia infinita, você tem energia finita. A sua vida aqui na Terra, sendo um ser espiritual, e entenda espiritual aí como você puder, como você quiser, né, como um ser espiritual na matéria, ela é limitada. Se você não sabe usar a sua energia limitada para criar coisas ilimitadas, a sua energia fica escassa. Mas o que é limitado nessa vida? O que é limitado nessa vida é o teu potencial, o teu e o meu potencial. Entende? Então, essa é a nossa primeira reflexão aqui. Por exemplo, eu falei sobre amar. Amar é diferente de ser amado. Amar, você controla. Ser amado, não. E quando você quer ser amado, por exemplo, parecendo até brega aqui, falando sobre isso, mas quando você quer ser amado, isso acaba drenando a sua energia porque não está sob o seu controle. Entende? Então é só um exemplo bem feijãozinho com arroz para a gente começar a nossa conversa aqui. Então, você pega a energia limitada, que é a nossa energia da vida, o nosso foco, e investe energia ilimitada, que é o teu potencial. Só que a energia ilimitada do teu potencial está dentro do círculo. Fora do círculo é energia exaurida. Ou seja, se você investe fora do círculo, e quando eu digo isso, né, não vamos investir de vez, é muito difícil vocês sair de vez. A ideia é balancear isso aí. Você está perdendo energia, entende? Então, tudo isso aqui, fora do círculo, é energia exaurida. E um outro exercício que você pode fazer aqui é ver com quanto tempo você gasta com isso. Por exemplo, quanto tempo você gasta com as crenças dos outros, ou seja, fora do círculo. Tentar me adaptar à crença dos outros. O outro ponto é comportamento dos outros, outro elemento, né? Por exemplo, tem gente que olha o que ela fez. Ou quando você tenta vigiar os outros. Isso inclui coisas no mundo cotidiano mesmo, né? Mundo físico, e também inclui também coisas dentro das redes sociais. Quando você fica preso no passado, né? Ai meu Deus, por que aconteceu isso? Você vai remoendo. Isso drena a sua energia, isso exaure a sua energia. Ser amado, reconhecido e aceito, né? Porque ninguém me quer? Será que eu agrado ela, ele, e assim por diante, né? E a gente trazendo um outro assunto que daria um outro vídeo só para falar sobre isso, sobre os arquétipos. O homem comum, ele é viciado nessas três coisas, em ser amado, reconhecido e aceito. Ele vive preso nisso, dependendo disso. E por isso que ele é homem comum. Isso exaure ele, não consegue se transformar no herói. Por quê? Porque ele está preso nisso aí. Isso é viciante, inclusive. Entende? Então, esse é um ponto aí. Outro ponto é que exaura a sua energia é a opinião das pessoas, né? E, por exemplo, normalmente é como você se comporta quando você está sozinho em relação aos outros. O que estão falando de mim? Deixa eu ver os comentários aqui dessa foto que eu postei. Ou tem outro ponto aí que exaura essa energia, é o que pensam sobre mim. Normalmente é quando você se comporta quando está em grupo, né? Por exemplo, chega alguém e
ou você mesmo, né? Tu viu o que a fulaninha falou sobre o que tu fez? Às vezes você ouve isso ou você tá falando isso. E tem a outra parte aí que é sobre imprevistos. Ai meu Deus, eu amassei o meu carro. Acabou a minha vida, é o fim do mundo. Ou caiu o meu celular. E agora o que eu faço? Não tem como trabalhar, não tem como fazer. Enfim, tudo isso está fora do círculo e está fora do seu controle. E por isso é o que drena a sua energia, exaure a sua energia. E te traz aquele tipo de esgotamento físico e emocional. Ele acaba com a sua energia vital e acaba com a sua mente. Muitas vezes isso é aparente, entende? Então, a gente já trouxe aqui a nossa primeira reflexão do que acontece fora. E por muito tempo, inclusive, né, já trazendo para mim, eu me sentia assim e eu não sabia nem mesmo fazer a pergunta. Quanto mais eu sabia para onde olhar. Não tinha esse círculo para olhar para dentro e para olhar para fora. E se você já se perguntou por que você está tendo esse esgotamento físico, mental, emocional, a resposta está aqui, né? Energia exaurida fora do círculo. E lembrando que se você tem 2 elementos ou mais fora do círculo, nos quais tange diariamente a sua agenda, a sua energia, a sua vida, os seus pensamentos, então você já sabe, você está tendo a sua energia exaurida. E por isso, tanto cansaço e esgotamento. Por que eu estou repetindo tudo isso aqui? Porque a gente vai ver mais na frente que isso impacta diretamente em muitos dos nossos resultados. E dentro do círculo está o que a gente pode controlar, que são, por exemplo, os nossos limites. E inclusive é importante conhecer os nossos limites, porque é quando a gente conhece nossos limites que a gente pode melhorar, ajustar, aumentar essa área nos nossos limites, potencializar, deixar eles maiores. Inclusive tem uma frase, já trazendo para o mundo dos negócios, né? Tem uma frase do Peter Drucker, que é conhecido como pai da administração, que ele fala o seguinte, que somente o que pode ser medido pode ser melhorado. Isso vale para os negócios, vale para a vida. Então, dentro do círculo a gente tem coisas que podem ser mensuradas. Por quê? Porque estão dentro do nosso controle. É muito mais fácil. E outro elemento dentro do círculo é para onde vai a minha atenção? Para onde eu estou olhando? Outro elemento é o que eu consumo. E quando eu falo consumo, não é só comer, não é só você encher a pança. É sobre o que você assiste, o que você ouve, quem você ouve e assim por diante. É o que você consome. Né? Como você reage é outro elemento importante e é mensurável, está sob o seu controle. Você pode trabalhar isso, você consegue trabalhar isso. Né? O que você acredita, por mais que seja difícil, é possível você ajustar, ainda está no seu controle. Amar está no seu controle, ser amado não. Entende? Ser amado, aceito, reconhecido, não está no seu controle. E esses 8 elementos dentro do círculo, se eles estão presentes no seu dia a dia, você tem um controle maior da sua vida, você consegue controlar a sua vida. E tem um ponto aqui que é o seguinte, assim como eu percebi no decorrer do tempo que se você tem 2 ou mais elementos que roubam energia fora do círculo, a sua vida está lascada. Se você percebe, assim como eu percebi isso aí, se dentro do círculo você tem 6 desses elementos ou mais, a sua vida já está se construindo, você já está arrumando a sua vida, a sua identidade está se maturando, a sua identidade como pessoa, como ser humano. Então, voltando aqui, tudo que você não controla drena a sua energia, rouba a sua energia, você fica com a cara de acabado. Tudo que você controla vai ser limitado melhor, vai alimentar a sua energia ilimitada. Mesmo que
que você tem um potencial, que mesmo que você viva uma vida limitada, você vai estar alimentando esse potencial que é limitado e, consequentemente, aquilo te regenera. A gente vai trazer uns exemplos aqui. Por exemplo, você sabe aquele tipo de pessoa que trabalha que nem um jegue, que nem um cavalo de engenho mesmo, né? Todo dia, e mesmo assim essa pessoa acorda disposta, ela acorda cheia de energia. Vou dar um exemplo aí, talvez você não goste dessa pessoa, né? Mas o que vem na minha mente agora é o velho da Havan. Goste você dele ou não, ele acorda, imagine só, um velho daquele, um velho careca. Você tem de concordar que mesmo esse velho, ele acorda cheio de energia. Você acha que, assim, ele toma cápsula de cogumelo, alguma coisa do tipo? Não. Por que isso acontece? Porque ele usa a energia ilimitada, né? Melhor, ele está usando a energia limitada, está investindo essa energia limitada no potencial dele, que gera o quê? Energia limitada. Aí o cara acorda feito uma máquina, pronto para trabalhar, servir, cuidar dos filhos, fazer a diferença, não só para ele, mas para as pessoas ao redor dele. E é por isso que tem gente que trabalha 8 horas por dia e está sempre quebrado. Tá com a cara de zumbi, aquela cara de que já morreu 10 vezes. Ou seja, aquela cara sem energia. E tem gente que trabalha 16 horas por dia e está sempre com energia no alto, no talo. E qual a diferença dessas duas pessoas? O cara que trabalhou 8 horas por dia, esse cara do exemplo, a energia dele foi exaurida. E o cara que trabalhou 16 horas, ele trabalhou dentro do círculo, ou seja, ele está com a energia no talo, na capacidade máxima. Por quê? Porque ele trabalha o potencial dele e ele se retroalimenta. E eu tenho aplicado isso cada vez mais na minha vida, né? E eu sugiro que você também jogue esse jogo. Que jogo é esse? O jogo de trabalhar dentro do círculo. Trabalhar, apostar nos elementos dentro do círculo e se desvencilhando dos elementos fora do círculo. Por quê? Porque assim você vai ter uma fonte renovável de energia. Então, se você não anotou isso aí, eu recomendo que você anote, reveja isso aí quantas vezes precisar. E trazendo a reflexão aqui é que se você está vivo, uma coisa que eu acredito, né? Se você está vivo é porque você está em missão. E a missão da vida é viver. Então, a gente reflita sobre isso e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais.